Boa noite, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Gostaria de convidá-los, todos que estão online, a curvarem as suas cabeças, nós orarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos nesta hora, através dessa ferramenta que o Senhor nos dá, do Facebook, para te prestar um culto agradável, para ouvir a tua voz, para estarmos aqui, Senhor, ouvindo a tua voz através da tua palavra. Sê conosco, aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração e fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Convido vocês, mesmo em casa, a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Tiago, apóstolo Tiago, meio irmão de Cristo, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 1 a 4. Falamos Epístola de Tiago porque o Tiago é o autor. Mas daqui a um pouco nós leremos a Epístola aos Filipenses, porque os filipenses são os destinatários da carta. Tiago, capítulo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Tiago, irmão de Jesus, se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e logo no início da sua epístola diz que para nós é motivo de alegria, de toda alegria, passar por várias provações. E ele está escrevendo, segundo o próprio texto, no verso 1, para aqueles que estavam dispersos, que estavam fugindo da perseguição, que estavam longe de casa, longe dos seus parentes, os seus amigos e parentes sendo devorados nas arenas por leões, assassinados por gladiadores. Ainda assim ele diz, olha, tudo isso deve ser motivo de alegria, porque a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Tiago vai nos escrever querendo nos trazer alegria. Quero, antes de passarmos para os textos que temos pregado, e hoje eu quero ver, mais uma vez, voltar à carta aos Filipenses, temos algumas coisas para comunicar. A partir de amanhã, durante os 7 primeiros dias, eu coloquei até um aviso no grupo da igreja, toda a igreja cristã evangélica no Brasil e no mundo estará num período de oração por essa situação que o mundo tem vivido, por essa situação da pandemia, pelas famílias enlutadas, pelos enfermos, pela igreja, por aqueles que estão se afastando da igreja. E convido você a se unir conosco nessa oração. Todos tirem um tempo, pelo menos 10 minutos, todos os dias a partir de amanhã, para você orar e interceder a Deus pela nossa igreja e pelas nossas vidas, para que sejamos perseverantes, para que possamos ter a percepção da alegria em meio à provação, em meio à dificuldade. Muitos dos nossos irmãos queridos estão enlutados, passando problemas difíceis, mas veio a orientação da direção nacional e nós estaremos orando durante esses 7 primeiros dias. Quero informar também aos irmãos da igreja aqui de Rio Verde que nós tivemos uma reunião com a diretoria da MEAR na segunda-feira e juntamente com a MEAR, com o apoio da Igreja de Santa Helena, a nossa igreja, e também com o apoio da MEAN, estaremos, ainda esse ano, começando um projeto de plantação de igreja aqui em Rio Verde. Uma segunda igreja aqui em Rio Verde. Muito provavelmente será lá do outro lado da BR. Nós já temos um pastor para vir, plantador, nós vamos apoiar, nós vamos orar, nós vamos participar desse trabalho com muita alegria e queria que vocês também estivessem orando por isso,
para que a vontade do Senhor seja feita. Mais um motivo de oração para nós lembrarmos da nossa pintura da igreja, a reforma que está sendo feita, o aniversário da igreja que se aproxima. Também nós teremos que agora, no mês de março, eu devo estar fazendo amanhã um comunicado oficial convocando toda a igreja para o terceiro final de semana de março, deve ser por volta do dia 21, uma Assembleia Geral ordinária para a eleição da nova diretoria. Vamos fazer a convocação, vamos dar algumas orientações, devo gravar alguns vídeos ao longo dessa semana orientando vocês, mas queria que estivessem orando por isso, pela nossa eleição. Nós precisamos fazer essa eleição no máximo até o terceiro domingo de março. Raquel pede para lembrar do bazar, nós ainda não definimos a data, mas nós estamos recolhendo coisas para o bazar. Eu estive agora até em Anápolis buscando mais coisas para o bazar. O bazar vai ter impressora, o bazar tem ferro, tem panela de pressão, tem roupa, tem liquidificador, tem air fry, tem um monte de coisa nesse bazar. E eu queria que você se empenhasse, não apenas doando, mas participando. Talvez se a gente conseguir essa semana liberar as salas lá em cima, já vamos começar a filmar, a postar coisas do bazar. Ainda não está definido o dia, mas eu acredito que seja no segundo sábado de março. Dia 6 não vai ser possível, está muito em cima, a igreja ainda está muito suja para terminar a pintura essa semana. Então nós vamos deixar o bazar para o segundo sábado de março. O bazar visa a compra do nosso púlpito. Creio que são esses os principais avisos. Nossos trabalhos da igreja continuam normalmente. Quarta-feira, 19 horas, reunião de oração na igreja. Quinta-feira, 19h30, nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando agora, entramos no livro de Números, através da plataforma Zoom. Senti muito a ausência de vários irmãos que frequentavam e não estão participando. Procure quem está participando e veja se está valendo a pena. Em torno de meia hora, 40 minutos, nosso estudo bíblico. Não perca, cresça na palavra. Domingo, às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Presencial e também transmitido. O dia que não puder ser presencial, vai ser só transmitido. Então, estejamos em oração a partir de amanhã. Quero orar mais uma vez e depois nós leremos Carta de Paulo aos Filipenses. Pai, quero pedir que o Senhor esteja conosco nesta semana de oração, que o Senhor esteja nos despertando a cada um de nós para dedicar um tempo de oração, de leitura da Tua Palavra, em especial por esse momento tão delicado que o mundo, o Brasil e as nossas igrejas estão passando. Esse avanço do Covid, muitas pessoas enfermas, um colapso nos hospitais. Queremos estar como igreja, unidos, orando, intercedendo pelas pessoas, intercedendo pelas equipes médicas, intercedendo pelas igrejas. As igrejas estão sofrendo com isso, com a falta da comunhão com os irmãos. Alguns estão enfraquecendo, outros estão aproveitando essa deixa para se afastarem do Senhor. Nós queremos clamar a Ti por misericórdia. Queremos ser obedientes à orientação que recebemos da nossa presidência também, para estarmos em oração. Queremos ser obedientes às recomendações da nossa prefeitura, do nosso governador, da área de saúde, que cada um de nós tenha a responsabilidade de se cuidar, de evitar aglomerações, de fazer o uso da máscara, do álcool em gel, ou seja, de realmente evitar qualquer tipo de facilidade para a contaminação. E agora que nós vamos ler a Tua Palavra e meditar nela, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor venha falar conosco. Não leve em consideração as minhas falhas, as minhas limitações, mas que o Senhor possa falar conosco agora pelo poder da Tua Palavra. É assim que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 1. Hoje nós vamos ler do verso 12 ao verso 18. Filipenses capítulo 1, verso 12 a 18. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 12 a 18. Nós estamos naquela série de mensagens sobre uma igreja extraordinária, a igreja que queremos. E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre isso.
Uma igreja só é extraordinária se tiver nela pessoas extraordinárias. Leamos. Filipenses 1, verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Paulo está preso, nós falamos isso nas semanas anteriores, muito provavelmente em Roma, e ele escreve a carta para a igreja de Filipenses para agradecer o apoio, para agradecer as ofertas, para agradecer as orações e principalmente para alegrar e motivar aquela igreja. Paulo vai fundar essa igreja em Filipenses. Lá em Atos capítulo 16, nós já vemos isso, quando ela foi fundada, as circunstâncias que ela foi fundada, conforme a orientação de Deus, a revelação de Deus. Uma igreja que as mulheres tinham uma posição de destaque. Lídia é a primeira convertida dessa igreja, junto com outras mulheres. Depois, nessa mesma igreja, há a conversão do carcereiro, de toda a sua casa. Essas pessoas tinham um encontro real e verdadeiro com Cristo e se dirigiam para o batismo, queriam selar um compromisso com Cristo e com a igreja. E é neste contexto que Paulo vai escrever para essa igreja. Paulo passa um tempo ali, ensina essa igreja, Paulo ama essa igreja e agora ele está preso e escreve para a igreja de Filipenses, em Filipos. Ele se identifica, como vimos semana passada, como servo, escravo, servo de Cristo. Ele não se identifica como apóstolo, ele não se identifica como líder, como dono da igreja, como o plantador da igreja. Ele não arvora para si nenhuma autoridade a não ser a de Cristo e a de servir a Cristo. Nós vimos nas semanas passadas que a verdadeira igreja, uma igreja extraordinária, tem uma liderança humilde, uma liderança que reconhece que a igreja é de Cristo e não é dela. Nós vimos que Paulo também fala que essa carta é para todos os santos que estão em Cristo, e nós vimos que a palavra santo quer dizer separado, separado de algo para algo, ou seja, santo é aquele que é separado do mundo para a glória de Deus. O santo é aquele que tem um encontro real e verdadeiro com Cristo, se entrega a ele a uma transformação de vida. Por isso o santo não foge do batismo, muito pelo contrário, ele foge para o batismo, que é o selo desse compromisso, é uma proclamação pública da sua fé. Mas Paulo diz que não apenas aos santos, mas também aos presbíteros e diáconos. E nós falamos e ensinamos os irmãos que na Bíblia a palavra presbítero, pastor, ancião, são usadas, e bispo, umas pelas outras, e quer dizer a mesma coisa, quer dizer o pastor. Então Paulo coloca em pé de igualdade, apenas com funções diferentes, os santos, o povo, a liderança maior, os pastores e também os diáconos, aqueles que foram chamados para servir as mesas, para prestar um serviço, digamos assim, administrativo e suprir necessidades da igreja. Quando falamos há umas semanas atrás do homem que Deus usa, falamos sobre a vida de Estevão e destacamos no capítulo 6 de Atos algumas características dos diáconos, do homem que Deus usa. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, conhecedor das Escrituras. Nós não podemos, pensando agora na nossa Assembleia, eleger pessoas que não têm compromisso com Cristo, que não têm compromisso com a sua igreja, que não têm essas qualificações. Não está apto para ser liderança alguém que não ama as Escrituras, alguém que não ama a igreja, alguém que não participa regularmente dos trabalhos da igreja.
É inconcebível termos presbíteros, diáconos, participantes da mesa administrativa local, participantes da equipe de música, participantes de qualquer atividade na igreja, principalmente em cargo de liderança, que não participa assiduamente dos trabalhos da igreja. Temos observado isso, infelizmente, na nossa igreja, mas Paulo vai dizer que isso não é assim. E aí Paulo então escreve essa carta. Paulo está na prisão, ele escreve uma carta que ele vai falar do seu sofrimento, mas ele diz que esse sofrimento não deve entristecer eles. Muito pelo contrário. Quero, irmãos, verso 12, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram antes têm contribuído para o progresso do Evangelho. A visão de Paulo é que a igreja é do Senhor Jesus, que a sua vida pertence ao Senhor e que tudo o que acontece com ele é para a glória de Deus. Então ele escreve para uma igreja que está triste, que o seu líder está preso e diz, não entristeça, isso é para a glória de Deus e por eu estar preso, o evangelho tem prosperado. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você tem se alegrado com as coisas que têm acontecido? As coisas que têm acontecido, boas ou ruins, têm proporcionado a pregação do evangelho? Lembrei-me hoje, relendo esse texto, do dia que o papai faleceu, um mês atrás, quando nos despedíamos do hospital, uma das enfermeiras em lágrimas disse assim, vocês impactaram as nossas vidas com o carinho, a dedicação e a maneira que vocês tratavam o seu Paulo. Ainda que de uma maneira muito simples, nós podemos ali dar um testemunho de que nós fazemos isso porque nós amamos a Jesus e amávamos o papai. O que você tem feito no momento de luta? Você tem murmurado, tem reclamado ou tem testemunhado, tem aproveitado a oportunidade para falar do amor de Deus? Na visão de Paulo, é isso que ele vai escrever para os filipenses, é que benditos sejam os problemas. Alguém me disse esse dia, pastor, mas a igreja tem problema demais. Eu falei, glória a Deus, por a igreja ter problema é que ela precisa de nós. Se a igreja não tivesse problema, não precisava de nós. Essa ideia que tem por aí de pare de sofrer, Paulo não apoia ela. Para Paulo, o sofrimento é uma oportunidade de Deus dar vitória. E o centro da sua argumentação vai ser o verso 18, que nós vamos voltar nele daqui um pouco. Quero reler então os versos 12 a 14, fazer algumas considerações. Paulo diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo traz uma palavra de calma, de ânimo para a igreja, dizendo, olha, as minhas cadeias e a minha prisão é para o progresso do evangelho. E o termo grego tem a ideia de avanço, mesmo com bloqueio. Mesmo com oposição, mesmo com dificuldade, as fileiras da igreja vão avançando. Isso vem a calhar com aquilo que Cristo diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Esse momento que estamos vivendo de um ano de contaminação de Covid é uma excelente oportunidade, eu tenho falado isso desde o primeiro momento, para nos aproximarmos mais de Deus, para testemunharmos do amor de Deus, para nos fortalecermos no Senhor e na sua palavra, para o progresso do Evangelho na minha vida e nesta cidade. Que eu e você aproveitemos esse tempo para que o Evangelho prospere. Paulo vai falar, ele cita a guarda pretoriana. Para os irmãos terem uma ideia, a guarda pretoriana compunha de 9.000 soldados de elite. Paulo está dizendo que esses 9.000 soldados, pelo menos eles, ouviam o evangelho porque ele estava preso. Imagina aquele soldado ao qual Paulo está algemado, Paulo está preso a ele. Paulo fala do amor de Deus 24 horas para ele e para todas as pessoas que o visitam, e o texto e final de Atos vai dizer que Paulo estava lá preso em Roma e as pessoas iam lá visitá-lo. Que oportunidade Paulo tem para testemunhar do amor de Deus. As nossas dificuldades podem muito bem ser instrumentos nas mãos de Deus. Você já pensou nisso?
Paulo vai dizer mais, vai dizer que além da toda a guarda pretoriana, de muitas pessoas estarem ouvindo o evangelho, ele vai dizer que outras pessoas têm estado estimulados a pregar o evangelho por ver como que ele se porta diante da prisão, diante da dificuldade. Ou seja, a nossa atitude em meio às lutas é estímulo para os outros, ou pelo menos deve ser estímulo para os outros. Quando sofremos e perseveramos e vencemos e estimulamos os outros, porque a questão não é parar de sofrer, a questão é, se sofrer, haja como um cristão. A questão é sermos verdadeiros cristãos dia e noite. Paulo vai dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E se ainda há alguma coisa para me fazer nessa vida, então eu vivo, mas eu prefiro morrer. Ele diz isso ainda no capítulo 1. Paulo vai mostrar que o sofrimento por causa da fé identifica-nos com Cristo. E aí eu lembro-me do texto de 1 Pedro 4, Pedro está escrevendo também para uma igreja perseguida, para uma igreja que está dispersa, para uma igreja que está tendo seus membros assassinados, e ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Meu irmão, a nossa preocupação tem que ser essa: eu estou sofrendo como e por quê? É problemas de caráter? Eu estou colhendo aquilo que eu plantei como ladrão, assassino, malfeitor? Ou que eu me intrometo na vida dos outros, ou eu falo mal dos outros? Ou eu estou sofrendo porque eu sou um verdadeiro cristão? Por causa disso eu estou sendo difamado, estou sendo abusado. As pessoas perguntam: cadê o seu Deus no meio da pandemia? Nós sabemos. Cadê o seu Deus enquanto os outros estão morrendo? Como é que nós nos portamos disso a isso? Paulo e Pedro vão nos dizer que esse sofrimento nos identifica com Cristo. Se nós queremos ser verdadeiros cristãos, devemos nos preparar para sofrer. Hebreus capítulo 5 diz que Cristo, sendo Filho de Deus, aprendeu a obediência pelo que sofreu. Nós precisamos ver com a ótica de Deus e aproveitar os momentos de dificuldade para crescermos na presença dele. Verso 15 a 18 diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, ou seja, aqueles que é por inveja e porfia, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, e sempre me regozijarei. Lendo esse texto de Paulo, eu me lembro de Davi quando está fugindo de Absalão, e ele vai subindo a campina, e um homem sai atrás dele, falando mal, jogando pedra, amaldiçoando ele, e um dos seus valentes quer matá-lo. Davi fala: não, deixa. Se Deus permitiu, Deus sabe o que está fazendo. Meu irmão, por que nos abatermos quando as pessoas estão apresentando um evangelho falso ou com segundas intenções? Temos que apresentar o evangelho verdadeiro, doa quem doer, e mesmo que esse doer seja em nós. Nós não podemos abrir mão da verdade do evangelho. Paulo diz que, olha, não importa, o importante é que o evangelho seja pregado. A gente se exibindo, e daí? A gente que quer ter posição de destaque, e daí? Mas há quem pregue por competição, e daí? A Bíblia King James traduzia essa ideia de competição por ambição egoísta. Na realidade, o que eles estão dizendo é mais ou menos assim: nós pregamos e estamos bem, ele prega e está preso, Deus está do nosso lado. Mas e daí? Eu leio esse texto e lembro de Jó. Os amigos de Jó chegavam só para acusá-lo, para dizer: você deve estar em pecado, você está sofrendo tanto.
Nós fomos acusados, e eu conversava com alguns pastores esses dias, se fecha a igreja é porque você não tem fé, se abre a igreja é porque você é irresponsável. De toda maneira, nós somos injuriados e somos castigados, difamados. E eu tenho falado, e vocês são minha testemunha, que nós temos que dar exemplo, sendo cidadãos, obedecendo às ordens e tomando todo o cuidado. Para a glória de Deus, não há nenhum caso que foi confirmado que alguém se contaminou na igreja. Nós temos tomado cuidado, temos deixado os irmãos à vontade. Aqueles que não se sentem à vontade, nós não temos pressionado para ir nos trabalhos. E temos disponibilizado a oportunidade de acompanhar o dia a dia da igreja através das mídias sociais, através da internet. Eu tenho o meu telefone ligado 24 horas para falar, para orar, para aconselhar. E aí, se a gente faz mais visita, reclama que nós não temos cuidado com os idosos. Se a gente faz menos visita, reclama porque não está visitando. Mas eu vou usar a palavra de Paulo. E daí? Importa que o evangelho está sendo feito. Eu tenho a minha... estou igual o Paulo aqui, ó. Eu estou pregando o evangelho. Se os outros estão fazendo de maneira diferente, não importa se a igreja A, B ou C está agindo diferente. Eu tenho umas orientações nacionais, ter orientação do governo, ter orientação da igreja local, ter orientação da Bíblia, e nós vamos seguir com todo o cuidado, com todo o zelo. Paulo não está preocupado em fazer uma competição com os demais irmãos ou demais igrejas. Ele diz que a alegria dele é que Cristo está sendo anunciado, mesmo com segundas intenções. John Stott diz que Paulo era um homem intoxicado de Cristo, impregnado de Cristo. A pergunta que eu faço para você que me ouve nessa noite: você está impregnado de Cristo? As pessoas, ao olharem para você, estão vendo Cristo. Paulo diz numa das suas epístolas que a carta do evangelho que as pessoas vão ler são as nossas vidas. Que evangelho o teu colega de trabalho está lendo? Que evangelho os teus parentes estão lendo? Que Cristo eles estão conhecendo através da sua vida? Hoje, muitos de nós somos intoxicados com uma série de coisas, menos com Cristo. Cristo ocupa a periferia dos nossos sentimentos. A gente intoxicada com esportes, com futebol, com uma saúde perfeita, com um culto ao corpo, com a beleza, com ganhar muito dinheiro, com uma série de coisas. E Cristo? Paulo diz o seguinte, em Gálatas, capítulo 2, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deus espera que nós vivamos assim. Se queremos uma igreja extraordinária, se queremos uma igreja viva, nós temos que aprender a viver pela fé no Filho de Deus. Paulo termina esse texto com verso 18 dizendo: todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sempre me regozijarei. Esse verso dá todo o tom da carta, que é a epístola da alegria. Mais de 21 vezes é citada essa ideia de alegria, de gozo, de regozijo nessa carta, nesse pequeno livro de 4 capítulos. E um autor alemão cita da seguinte maneira, fazendo um comentário sobre Filipenses: se a nossa pregação, sobre esse texto precisamente, se a nossa pregação não produzir alegria, se ela não tirar o fardo, iluminar trevas, abrir prisão, então ela sofre de um mal grave. Talvez nos tenhamos acostumado a amaldiçoar as trevas, em vez de deixarmos brilhar a luz de Cristo. Devemos entender que a maldição não muda treva alguma. A alegria de Cristo, porém, assim como transformou as trevas da prisão de Paulo, de um missionário, 2000 anos atrás, poderá transformar as trevas de nossa vida, mesmo na situação mais desesperadora. Lembro de Neemias, quando o povo está cabisbaixo, cansado, os inimigos, eles construíam um muro de manhã, os inimigos derrubavam de noite, e ele diz assim: alegrai-vos, hoje não é dia de choro, comer carnes gordas, beber bebidas doces, porque a alegria do Senhor a nossa força é. Ele diz, olha, proteína e glicose,
Alimente-se adequadamente, levanta a cabeça e vá à luta. E a partir daquele momento, diz o texto que eles construíam com a mão e a arma na outra. Eles estavam vigilantes e construindo o muro. E em 52 dias terminou todo o trabalho que eles tinham para fazer. Não se entregue às lutas, às dificuldades, à dor, ao sofrimento, mas que a luz de Cristo brilhe em meio a tudo isso. Deus quer transformar as nossas trevas em luz. Eu quero orar por você. Pai, temos vivido tempos difíceis, temos vivido tempos de lutas, de dificuldades, de desemprego, de preços altos, de incertezas, de notícias controversas. Determinada linha diz uma coisa, outra linha diz outra. Você liga a televisão, é só fome, alta de preço, Covid, falsa vacinação, tantas coisas que nos perturbam. Economia, uns vêm e dizem que está boa demais, o outro diz que está ruim demais, e nós nesse meio todo, Senhor. Mas eu quero pedir nessa hora, acalma o nosso coração. Dá paz ao teu povo, Senhor. Visita cada um que está ouvindo esta palavra nesta noite, trazendo paz, a paz que o mundo não pode receber. E a minha palavra nessa noite é como a palavra do apóstolo Paulo. Alegria, alegre-se com tudo isso que está acontecendo. Deus continua reinando e no controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada foge ao seu controle. Deixa a luz de Cristo brilhar no meio das trevas. Deixa o Senhor te usar no meio da dificuldade. Confia no Senhor. Espera no Senhor, confia nele, o mais ele fará, diz o salmista. Que essa seja uma realidade nas nossas vidas. Alegre-se no Senhor. Você está em luto, busque alegria em Deus. Você está enfermo, busque alegria no Senhor. Muito mais do que a cura. Você está opresso, muito mais do que a libertação, busque o Senhor. Está com dificuldade financeira, busque o Senhor mais do que os recursos. Está sem sabedoria, busque a Deus e peça a sabedoria que Ele dá a cada um livremente. Meu irmão, minha irmã, eu quero te desafiar nesta semana, colocar como prioridade, durante esses 7 dias, orar e interceder pela igreja, pelo Brasil e pelo mundo. Deixe as suas necessidades, deixe os seus problemas para segundo, terceiro plano. Ore para que Deus abençoe o Brasil e o mundo. Ore para que esse vírus seja extirpado do nosso meio. Ore para que, enquanto estamos passando essas lutas, possamos brilhar e testemunhar do amor de Deus. Ore pela nossa igreja, ore pela Igreja Cristã Evangélica de Rio Verde, ore pelas demais igrejas de Rio Verde, ore para que nós sejamos encontrados fiéis, comprometidos com o Senhor, comprometidos com a sua palavra e comprometidos com a sua igreja. Ore por aqueles que vão se batizar, ore pela pintura da igreja, ore por aqueles que estão trabalhando nessa pintura, ore, interceda, busque ao Senhor enquanto se pode achar. E que a alegria do Senhor, que invade o nosso coração, possa te alcançar nessa noite. E no nome do Senhor eu quero te abençoar dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre, até a volta de Jesus. Amém. Deus abençoe.